Bom, e a partir disso, eu consegui resolver o problema da validação. Inclusive, eu consegui ver um grande fantasma aí que existia até mesmo dentro do ambiente Black Pill, certo? Porque na teoria Black Pill e também na teoria Red Pill também, eles abordam o, a necessidade do homem como se fosse necessidade de validação feminina, certo? E aí eu percebi que na verdade não é bem isso. O que o homem quer não é a validação feminina em si. Ele não quer, digamos assim, que a mulher olhe para ele e pense: nossa, que homem foda, toma aí o joinha, nossa, que homem bonito. Isso daí é algo também sem conteúdo. Validação de outra pessoa é algo sem conteúdo. Então, quando você percebe isso, fica mais fácil você fazer a transição, certo? Porque o que você queria, na verdade, não é validação. O que você queria é apropriação da outra pessoa. Ou seja, você queria impor dominância naquela pessoa. Você queria dominar ela. E aqui eu falo dominar não é no sentido libidinoso, não. É no sentido possuidor, né? De fazer aquilo se tornar dependente de você, anexo a você. Entende? E muitas vezes o homem ele tenta fazer isso por meio da provisão, né? Tem um apartamento, tem um carro, então ela fica anexada a mim, né? Ou seja, você faz com que aquela pessoa fique dependente de você. Isso é uma forma de dominância, simplesmente. Entendeu? Isso é importante porque isso resolve um problema, que é aquela questão de que o sujeito ele vai ficar dependente da validação, e se ele não conseguir a validação ele vai ficar depressivo, ele vai ficar triste, ele vai se churrascar. Isso significa que, digamos assim, não existe atração genuína? Não. Uma coisa não anula a outra. Uma coisa não anula a outra. A atração genuína não seria exatamente validação, tá? É bom diferenciar essas coisas. A atração genuína ela seria você conseguir fazer com que a pessoa se rendesse a você a partir dela, entendeu? A partir dela, ou seja, quando a pessoa sente atração genuína por outra pessoa, ela mesmo se deixa se render, ela mesmo se rende para outra pessoa e deixa a outra pessoa, digamos assim, dominar ela, né? No sentido que eu estou falando aqui, essa pessoa, ela mesma aceita ser dependente da outra, entendeu? O que acontece quando a mediana vai lá e ela sente atração genuína pelo Chad? O que acontece, né? Ela logo de cara ela fica dependente dele, né? Igual o teste que eu fiz uma vez. A menina ficou acho que uma semana ou mais mandando mensagem pra mim, mandando foto o dia todo, ou seja, ela ficou dependente dele pela atração genuína, entendeu? Então, a atração genuína ela é só um meio, digamos assim, mais eficiente de você conseguir impor essa dominância, certo? Porque você não vai ter que entregar nada em troca, né? Só você, né, sua aparência e tal, já vai fazer a outra pessoa se render e ficar dependente de você. Mas não é a atração genuína em si, né, isso que é importante entender, não é o fenômeno da atração genuína em si que faz o sujeito ele ficar satisfeito, entendeu? É o ato dela se render para ele. Ou seja, o ato de possuir outra pessoa que é interessante, não a atração genuína em si. A atração genuína ela é só uma forma do sujeito alcançar aquela dependência mais fácil. Tanto é que, vamos supor que você gerasse sempre a atração genuína, mas a pessoa nunca consolidasse a dependência dela, nunca se rendesse, né? Vamos supor que ela só te desse validação, né? Vamos supor, você é um cara bonitão lá, um chadzão bolado, olhos claros, todo mundo sente atração genuína por você e te dá validação, né? Te dá o joinha, fala, nossa, cara bonito e tal, mas ninguém se rende a você, ninguém fica anexado a você e dependente a você.
essa atração genuína não ia servir de nada, entendeu? Então não é a atração genuína, não é a validação em si que é importante, é o ato de você conseguir fazer com que aquela pessoa se torne quase como um objeto seu mesmo, né? Eu sei que é um pouco desumano falar essas coisas nesses termos, né? Dá a impressão de que a outra pessoa é um objeto, mas no comportamento prático é literalmente isso que acontece, né? A pessoa ela vira um objeto da outra e aí ela passa a ficar dependente daquela outra pessoa, né? E por que isso é importante? Porque isso vai fazer você virar a chave para você também conseguir sair disso, né? Por exemplo, no caso daqueles caras que não conseguem gerar atração genuína em ninguém, né? Que é o caso dos incels, né? Na verdade, eles geram até repulsa, né? Aversão. Em vez do sujeito ele ficar depressivo, ficar triste, ele pode fazer essa virada de chave e satisfazer essa necessidade que ele tem de possuir alguma coisa, possuindo outras coisas, entendeu? Né? E aí o Marx Stirner ele fala que o amor, principalmente o amor egoísta, ele pode amar também objetos, né? Ou seja, o sujeito ele pode amar qualquer coisa. Ele não precisa amar necessariamente só pessoas. Ele pode amar um vinho que ele toma. Ele pode amar a terra natal onde ele nasceu, a cidade onde ele nasceu. Ele pode muitas vezes amar ele mesmo, né? Ele pode amar um carro, alguma coisa, entendeu? Porque o amor egoísta ele é um amor através da apropriação, né? Ele ama ter aquele objeto. Ele não ama o objeto em si necessariamente. Ele ama o ato de ter aquele objeto, entendeu? Então, através desse amor egoísta, você pode fazer a virada de chave e até mesmo escapar dessa questão, dessa matrix, né? Porque aí você não vai precisar necessariamente depender da atração genuína para você conseguir possuir alguma coisa. Você vai poder possuir aquilo comprando ou pegando mesmo, né, no caso, né? Tem aí esse pessoal que faz isso com dolls, né? Eles estão praticamente fazendo a mesma coisa, né, que um relacionamento, só que a diferença é que é um objeto inanimado. Mas o sentimento que eles têm de dominância é praticamente o mesmo, né? E é por isso que eles proíbem, né? Porque se eles liberassem isso, esse acesso fácil, né? Vamos supor que, sei lá, vamos jogar um valor bem baixo aí, né? Vamos supor que com R$1.000 um sujeito conseguisse encomendar uma doll de qualidade, boa, perfeitinha, do jeito que ele quer. Isso iria ser uma bomba nos relacionamentos. Porque muitos relacionamentos são baseados unicamente nisso, né? Não existe uma substancialidade de personalidade. O relacionamento ele é baseado na possessão de outra pessoa e no domínio mesmo. Então, se o sujeito conseguir transferir isso para outra coisa, ele simplesmente não vai precisar mais de relacionamento, entendeu? A não ser que ele seja uma pessoa igual eu, que se interessa muitas vezes mais pelo relacionamento através da personalidade, no sentido de um aprofundamento, de uma história, de uma evolução conversacional e tal, né? Realmente de uma coisa que vai para além de só uma questão libidinosa. Aí tudo bem, aí a doll em si não iria servir tanto, entendeu? Mas o que eu vejo por aí é que a maioria não tá nem aí para isso, né? Tanto homem quanto mulher, a maioria não tá nem aí para isso, né? Um ou outro que liga por essa questão, entendeu? Então isso daí já se torna um pouco mais complexo, mas com os avanços das inteligências artificiais, eu acredito que daqui uns 5, 6 anos, se continuar progredindo nessa velocidade, até isso você vai conseguir ter, né? Então, digamos assim, o sujeito ele ia poder fazer um conjunto. Ele poderia se apropriar de vários objetos, cada um suprindo determinada necessidade, e aí ele ia ficar praticamente indiferente às questões relacionais, né? Porque ele não ia precisar mais, ele já ia ter tudo. Não ia ser exatamente a mesma coisa, mas é inegável que ele ia ficar
bem mais resiliente, bem mais independente daquilo, entendeu? Mas para ele conseguir fazer aquilo, ele necessariamente precisa ser um egoísta. Se ele não for egoísta, ele não vai conseguir fazer essa transição, entendeu? Uma pessoa altruísta, uma pessoa que ela necessita de, digamos assim, realmente de validação, ela necessita realmente de sentir que o outro está dando joinha para ela e que a sociedade tá dando joinha para ela, tá achando bonito a forma que ele está vivendo. Uma pessoa dependente dessa visão, ele não conseguiria fazer essa transição, né? Então, necessariamente o sujeito ele ia ter que se transformar num egoísta completo mesmo, a ponto de ignorar todo o externo, né? Tudo que pudesse criticar, tudo que pudesse afetar a forma dele de relacionamento, né? A forma dele de interação, entendeu? Mas existe essa possibilidade, né? Existe essa possibilidade. E para aquelas pessoas que não querem fazer isso, né? Essa segunda alternativa, por uma questão, sei lá, de adaptação, ou porque não quer mesmo, ainda existe uma terceira via, que é o sujeito ele conseguir dominância através das ideias, ou seja, ele se apropriar de ideias, de artes, né? Seria uma questão criadora, né? O Skinner também ele trabalha um pouco disso. Seria mais numa linha do que parece ser o que o Filosofia Egóica faz, né? Ele tem uma veia mais criativa, ele se apropria de muitas ideias, muitas filosofias, ele tem as próprias ideias dele, então ele se apropria das próprias ideias dele, e ele usa ele mesmo e as ideias dele como ferramentas para ele, digamos assim, ter uma vida mais plena, né? Só que para isso o sujeito ele ia ter que ser um cara existencialista, no sentido de que ele ia estar sempre no presente, né? Então, para ele conseguir viver dessa forma, ele ia ter que se desvincular da maioria das ideias fixas, né? Então, ele ia ter que praticamente se desvincular dessa ideia de um futuro muito idealizado, desse medo de morrer, desses negócios assim mais que sempre deixa o cara fora do presente, né? O passado também ele ia ter que se desvincular muito, e ele teria que focar quase que 100% em estar presente, né? E aí, automaticamente, eu acredito que quando ele fizesse isso, ele ia ter um uso maior dele mesmo, né? Então, o corpo dele seria quase como se fosse uma máquina, né? O sujeito ia ficar ali o tempo inteiro fazendo coisas que ele considera interessante, e aí ele ia ficar numa atividade eterna, né? Aí malha, aí se ele é de ler livros, se ele é de esportes radicais, né? Existem pessoas que vivem dessa forma, né? É uma alternativa também. Só que tem que ser uma mentalidade sempre expansiva, né? Porque quando você fica muito focado naquilo que não existe, ou naquilo que não tem conteúdo, como esse conceito de liberdade, como esse conceito de amor que depende da validação, que depende da outra pessoa tomar a iniciativa. Quanto mais idealizado for, mais difícil vai ser você alcançar aquilo, até mesmo impossível, né? Até mesmo impossível. E aí você, consequentemente, você vai estar deixando de viver, porque você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você não consegue viver e ficar preocupado com alcançar uma forma ideal ao mesmo tempo, né? Quando você está focado em alcançar um status ideal, o relacionamento ideal, a mulher ideal, seja lá o que for, o trabalho ideal, o sucesso idealizado, você nunca vai ter aquilo ali e você não vai viver, porque você vai estar focado em buscar aquele ideal, entendeu? E aí no final você vê que aquilo ali não tinha conteúdo nenhum e você perdeu o seu tempo. Então é importante você entender isso, essas diferenças, entendeu? Eu não sei se vai ficar um pouco complexo, não sei se vocês vão entender, mas pra mim tem funcionado muito bem, né? Então comentem aí, depois eu passo lendo. Tamo junto, valeu e até a próxima.